Olá, tudo certo? Matheus Sanches da UP aqui e nesse vídeo eu vou falar para você do Come Cotas, que é o imposto que acontece em alguns fundos de investimento no final de maio e de novembro. Como a maioria de vocês já sabem, quando você investe em um fundo de investimento, muitas vezes ao pedir resgate, ao pegar esse dinheiro de volta, há uma cobrança de um percentual do seu lucro como imposto de renda. O Come Cotas nada mais é do que um adiantamento desse imposto. Então, ao invés desse imposto ser cobrado quando você faz o resgate, ele é adiantado para o final de maio e para o final de novembro. Claro que existem alguns fundos, com algumas exceções, que não cobram imposto nem no resgate e que nem possuem Come Cotas, como por exemplo o fundo de debêntures incentivadas. Mas aí não é assunto para hoje. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender melhor o funcionamento desse Come Cotas. Vamos supor que no começo de maio você aplique R$100 num fundo de renda fixa. E até o final de maio você está com R$120, ou seja, R$20 de lucro. No último dia do mês será cobrado de você 15% de imposto sobre o seu lucro, sobre os R$20. Esse é o Come Cotas. E aí no começo de junho você não vai ter mais os 120, você vai ter R$117 investidos no fundo, que é 120 menos 3, sendo esse 3 15% de R$20, que era o seu lucro. Essa cobrança de imposto acontece na maioria dos fundos, com exceção de ações, previdência, debêntures incentivadas que eu já citei e mais alguns outros. Agora que você tem uma ideia do que é o Come Cotas, talvez você esteja pensando: nossa, Matheus, que péssimo, eu vou resgatar o meu dinheiro antes do final de maio, antes do final de novembro, que é quando acontece essa cobrança, para não pagar esse imposto. É uma boa ideia, mas eu lamento te informar que isso não vai dar certo. Os fundos que cobram Come Cotas são os mesmos fundos que cobram imposto de renda na hora de resgatar. Se você resgatar esse dinheiro, ao invés de deixar lá e eventualmente ter essa cobrança do Come Cotas, você vai pagar o imposto do resgate, que é igual ou maior que o Come Cotas. Vou dar um exemplo para você entender. Se você tivesse aplicado naquele mesmo fundo de renda fixa R$100 em começo de maio e fosse resgatar o dinheiro no final de maio com R$120, R$20 de lucro, você estaria pagando 22,5% de imposto na hora de resgatar esse capital, que daria R$4,5 de imposto. Mais do que você deixar o Come Cotas do final de maio acontecer e pagar R$3. Caso você não entenda como funciona essa questão de imposto no resgate, eu recomendo que você dê uma olhada no nosso outro vídeo aqui no portal sobre tabela regressiva de imposto de renda, que é como é cobrado o imposto de renda na maioria dos fundos. Dá uma procurada aqui que você vai achar. Em resumo, não adianta querer fugir se você vai investir seu capital em renda fixa ou multimercados ou outros fundos que tenham Come Cotas. Faz parte, você tem que aceitar esse custo, não tem muito o que fazer. Porém, existe uma notícia boa que eu preciso te contar. Esse imposto pago no Come Cotas, ele serve para diminuir o imposto que você tem que pagar no momento que você for resgatar o capital ou que você tiver um próximo Come Cotas. Vou dar um exemplo para facilitar. Vamos supor que você tivesse investido R$100 num fundo A, em maio. No final de maio, juntou 120. E aí tem o Come Cotas, você vai ter 117 no começo de junho. Se você permanecer investido nesse fundo por mais 6 meses e esse fundo não render mais nada nesse período, você vai chegar no próximo Come Cotas em novembro, último dia útil de novembro, com R$117 no fundo. Como você já pagou o imposto em maio, referente àquele dinheiro, aquele lucro que você teve, você não vai pagar esse imposto de novo agora em novembro. Então, por mais que você ainda tenha R$17 de lucro nesse fundo, nesse investimento, você já pagou o imposto referente a esse lucro, lá em maio. E aí não é cobrado 2 vezes o imposto. A mesma coisa se aplica quando você vai resgatar o seu capital. Vamos supor que você tenha investido R$100 2 anos atrás e que ao longo de 2 anos um fundo rendeu 20%. Tá? Como já se passaram 2 anos, a tabela regressiva diz que em um eventual resgate você vai pagar 15% de imposto. 15% de R$20 dá R$3. Se nesse mesmo período de 2 anos, antes de você fazer o resgate, você já pagou R$3 de Come Cotas referente ao lucro desse período, você não vai pagar mais nada no resgate. Esse imposto já está pago. Por isso que a gente não se preocupa muito com Come Cotas, pelo menos para investimentos de prazo curto. Porque em algum momento você vai precisar resgatar esse dinheiro e quando você for resgatar,
você vai pagar menos imposto, afinal você já pagou o Come Cotas. Agora que você entendeu mais ou menos como que funciona esse imposto, vamos falar do nome. Eu tô falando aqui Come Cotas e você talvez esteja se perguntando, mas o que isso tem a ver com imposto? Por que deram esse nome? Caso você não saiba, quando você investe em fundos de investimento, você está comprando vários pedacinhos do fundo que a gente chama de cotas. É igual no mercado de ações, você compra uma ação que nada mais é do que um pedacinho de uma empresa. Esse imposto ele tem esse nome porque ele diminui a quantidade de cotas que você tem, e não porque diminui a rentabilidade da cota. Fazendo um paralelo com ações, seria como você comprar uma ação por R$10, ela se valorizar para 12. E aí você tinha 100 ações, que se valorizaram para 12, no dia do Come Cotas você passa a ter 98 ações. Então perceba que a valorização da ação permanece a mesma, de 10 para 12. Mas a quantidade de cotas que você tinha diminui. Isso não acontece no mercado de ações, mas é o que acontece no mercado de fundos. Isso é relevante porque quando você puxa o histórico de um fundo, você vai ver que ele rendeu, por exemplo, 20% ao ano. Mas esse 20% ao ano é a rentabilidade da cota, não leva em consideração a quantidade de cotas que você perde por causa do Come Cotas. Logo, a sua rentabilidade como investidor ou investidora tende a ser levemente menor do que a rentabilidade que você vê quando faz uma análise, quando pega um gráfico de rentabilidade histórica de um fundo. Por mais que você vá pagar aquele imposto no final do resgate, o fato de você não adiantar esse pagamento faz que aquele dinheiro fique rendendo e aumente a sua rentabilidade quando a gente trata de um período longo. Inclusive, eu vou deixar aqui uma imagem que mostra justamente essa diferença. Um fundo com a mesma rentabilidade que o outro, um com Come Cotas, outro sem Come Cotas, tem rentabilidades totalmente diferentes para você, investidor, no longo prazo. Se você pegar a rentabilidade desses dois fundos na lâmina, num comparador de fundos, vai ser exatamente a mesma. Mas para você, por causa do Come Cotas, gera uma diferença significativa num prazo longo, tipo 15 anos, 10 anos, 20 anos ou mais. Por isso que quando a gente procura investimentos de longo prazo, costumamos dar preferência para fundos com isenção de imposto de renda, de ações que não têm o Come Cotas ou ainda fundos de previdência que também não têm Come Cotas, porque isso faz que o mesmo fundo com a mesma rentabilidade, simplesmente por não ter esse adiantamento de imposto, renda mais capital para você no longo prazo. Acho que é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha esclarecido um pouquinho o que é o Come Cotas. E claro, qualquer dúvida, qualquer pergunta, como sempre, estamos à disposição no WhatsApp. Só mandar uma mensagem pra gente. Espero te ver em breve em outro vídeo aqui no portal e até mais!